Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula LC e hoje a gente está aqui para falar do nosso sistema de manutenção ou melhor, de gestão de equipe de manutenção, né? Então aqui é o nosso sistema, essa aqui já está a segunda janelinha dele, a gente tem nosso menu principal e aqui a gente está trabalhando nessa janela que é a janela de folgas, tá? Percebe que esse layout aqui é bem legal, tá? Então é uma ideia de layout legal, tem várias estruturas que você pode fazer. Isso aqui é uma estrutura que eu gosto bastante, eu acho ela interessante e tem uma mecânica bem diferente do que a gente está acostumado. Se você quer acompanhar com a gente desde a primeira aula, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder assistir tudo que a gente já fez. A gente já fez várias aulas aqui, tá? Então a gente está fazendo tudo detalhadinho, tudo junto, para você não ter dificuldade, para você poder acompanhar, para você poder assistir, para você poder fazer e, para ser sincero contigo, esse projeto aqui é o projeto com certeza mais completo que a gente já fez no canal e ele sozinho já é um curso de VBA para você, porque você está aprendendo a fazer num nível que a maioria das pessoas que vendem planilhas não faz, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal, porque para você não perder as aulas que vão vir ainda pela frente, né? Lembrando que de segunda a sexta a gente tem aula todos os dias, tá? Então sempre às 11h30 da manhã a gente tem aula todos os dias chegando aqui para vocês com conteúdo novo, tem conteúdo para quem está começando, tem conteúdo para quem já é mais avançado, então fica com a gente que tem bastante coisa legal, beleza? Bom, o que a gente fez na última aula? A última coisa da última aula que a gente fez foi configurar essa caixinha aqui de observações, para a gente clicar e ela mudar aqui bonitinho, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para as outras caixinhas. Então na aula de hoje a gente vai fazer a configuração das caixas de combinação e das duas caixinhas de data, que elas têm um comportamento um pouquinho diferente do que o que a gente fez aqui na caixa de observações, tudo bem? Bom, fazer isso eu vou fechar aqui então a nossa janela, vou vir aqui para o nosso user form, já está na janelinha certinha, a gente já nomeou, já fez tudo que precisava. Eu vou começar pelo mais fácil, eu vou começar pelas caixinhas de data, tá? Então eles já estão com seus textos padrão, então eu só preciso vir aqui na primeira data, que é a data de início, né, que é o início férias aqui, e nesse campo, tá, eu vou fazer então o change, que vai ser ali a troca dessas informações, para fazer aquela troca de cor, colocar o label no lugar correto, como a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, with me.tb início férias, que é exatamente esse controle, né, essa caixa, eu vou focar nela, and with. E aqui nesse meio eu vou construir a estratégia que vai fazer a troca de cores e mudar o label, tá? Então, if.value é igual mdtp.tp e o que eu tenho aqui? Olha, o início, né? Então o tp início é justamente o texto padrão, por isso TP, que eu estou utilizando para essa caixa. Então se ele for igual ao texto padrão, then eu vou fazer o seguinte, o for color dessa própria caixinha, né, que é a cor da fonte, né, então for color vai ser igual a mdcores.tp, que é a cor que eu estou utilizando para essa estratégia, percebeu? Então você vai mudar ele dessa forma. Depois você vai colocar aqui o me.lb, e aí você vai procurar aqui, né, justamente aquela estratégia, que vai ser o início férias, tá? Então esse LB início férias, que tem a ver com TB início férias, por isso que tem que ter o mesmo nome, para você não se perder depois, tá? Ponto caption vai ser igual a empty, porque eu não preciso ter nada escrito nele. Caso contrário, else, então nesse caso eu quero fazer o inverso. Então ponto for color vai ser igual a md cores.azul escuro, que é o azul que eu estou utilizando para quando tem texto escrito, e aí o me.lb início férias vai ser igual, ponto caption, né? Vai ser igual a mdtp, então busca lá nos textos padrão, né? Então mdtp.tp início, tá? Então dessa forma ele vai ficar certinho lá para você, tá? Então o primeiro passo foi, beleza. Próximo passo, galera, é o seguinte, quando eu entrar nessa caixinha, ele tem que mudar o texto, ele tem que limpar esse texto, tá? Então eu vou vir aqui no evento enter, e eu vou falar para ele o seguinte, olha, if.me.tb início férias, ponto value é igual a mdtp.tp início, que é o texto padrão dele, then me.tb início férias, vai ser ponto value, vai ser igual a empty, tá? Ou seja, se você clicou e ele estava com o texto padrão, ele vai ficar vazio e dessa forma a pessoa vai ter espaço para digitar sem precisar fazer nenhuma alteração. Fica bem bacana, bem interessante, tá? Fechou isso daqui? Rodou. Vamos fazer agora o exit, tá? O exit é um pouquinho diferente dos outros, porque a gente está trabalhando com data e eu quero garantir que a pessoa só possa preencher data naquele campo, tá? Então, para você fazer uma configuração legal de data, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma verificação para perceber se aquela data que a pessoa preencheu é uma data de verdade. Como assim?
Imagina que tem a possibilidade da pessoa digitar dia 31 de fevereiro, tá? Eu sempre dou esse exemplo que é fácil de perceber. Então 31 de fevereiro é um problemão, porque ele tem o formato de data, porém ele não é uma data válida. Assim como o dia 31 de todos os meses, que só tem 30 dias, percebeu? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar uma verificação para definir isso e avisar a pessoa, olha meu amigo, você digitou uma data que não vale, e ele não deixar essa data ficar ali para evitar qualquer bug no seu projeto, porque tenho certeza que o seu cliente ele vai reclamar com você antes de perceber que ele está digitando 31 de fevereiro, tá? Falo porque já aconteceu comigo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um if mi.tb início férias, tá? Então dentro dessa caixinha eu vou dar um end o if aqui para já não esquecer dele, e eu vou verificar primeiro esse preenchimento. Então, quais são as possibilidades aqui? A primeira possibilidade que eu quero tratar é o vazio. Porque tem a chance da pessoa ter clicado, ficou vazio por conta do enter e ela só saiu, né? Então, if.value é igual a empty, then.value é igual a mdtp.tp. Pronto, ele vai voltar ao texto padrão, né? Então, início lá. Ok, primeira tratativa está feita. Qual que é a segunda possibilidade que a gente tem? São 4. A segunda possibilidade que a gente tem é estar o texto padrão, né? Então ela vai ser a próxima. Então quando tiver o texto padrão, if.value é igual a mdtp.tp início, then.value é igual a ponto value não, né? Exit sub. Nesse caso não muda o ponto value. Então se ele tiver como texto padrão, então não faz nada, porque já está certo, não precisa mexer em nada. Depois eu tenho duas possibilidades. A pessoa digitou alguma coisa, né? Então não é o texto padrão e não está vazia. Então, se ela digitou alguma coisa, tem que ser uma data, ou tem que ser formato de data. Então eu tenho que descobrir, será que essa data é válida? Para isso, eu vou perguntar da seguinte forma: if isDate.value igual a false, tá? Then. E aí eu vou deixar aqui um end if. Então o que é isso? Esse aqui é o último problema que você tem que tratar, tá? Porque a quarta condição é ser uma data válida, e aí não tem problema, eu vou deixar a pessoa fazer. Por isso eu não vou escrever para ela. Então aqui, olha, esse if isDate, eu estou perguntando o valor, né? Então aqui, galera, o valor, ele é uma data? Se não for, então você vai fazer alguma coisa. O que vai ser esse alguma coisa, tá? O que eu vou colocar aqui nessa estratégia? Vou primeiro avisar a pessoa, falar, olha, message box, então vou colocar aqui, favor informar uma data válida, tá? Então aqui você pode colocar o texto que você quiser, tá? Válida. E aí, vírgula VB critical, vírgula, e aqui eu vou colocar entrada inválida, né? Então o VB critical serve para dar um alerta e uma entrada inválida serve para a gente colocar ali um título ali em cima, beleza? Fez isso. Agora eu vou fazer outra etapa. Eu vou pegar essa informação e vou simplesmente voltar ao texto padrão, para não deixar ficar o texto errado. Então, ponto value, simples assim, é igual a mdtp.tp início. Fez isso, ele já vai consertar, tá bom? Então, o exit está feito. Não dá mais para fazer preenchimento de uma coisa que não é data, tá? Agora eu vou ajudar a pessoa no preenchimento, para evitar que a pessoa preencha errado. Então eu vou fazer aqui um evento KeyPress, tá? Então evento KeyPress, ok? O que vai fazer nesse evento KeyPress? No evento KeyPress eu vou garantir que a pessoa está preenchendo o que ela deve preencher em cada campo, tá? Então o que eu vou fazer? Olha, o primeiro passo é o if mi.tb início férias e end with. Vou dar foco porque eu estou falando só dessa caixinha, tá? E aí aqui eu vou fazer um select case, tá? Select case é como se fosse um compilado de ifs, tá? Então, select case. E o que eu estou analisando? Eu tenho que analisar alguma variável. Vai ser justamente o ponto text length. O que é o text length, galera? O text length é quantos caracteres já existem na caixa antes do preenchimento, tá? Como assim? Se a pessoa está digitando o primeiro dígito da data, então o text length vai ser igual a 0, porque se a pessoa está digitando agora o primeiro dígito, sinal que antes desse primeiro dígito não tinha nada. Faz sentido? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, olha, case is igual a 0, tá? Vou deixar aqui uma colinha para ficar mais fácil, porque às vezes eu sei que o pessoal se confunde um pouco com isso, tá? Então, como é que é o formato da data? O formato da data é vou até colocar comentado aqui para não dar problema, dd, certo? Aí depois eu vou ter barra
barra 4As. Né? Então o formato da data é esse daqui, tá? Então o case 0, galera, é esse primeiro dígito aqui, ok? Então o case 0 é esse primeiro dígito, é dele que eu tô falando. Então eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, quais são as características que eu posso ter no case 0, tá? Primeiro, não pode digitar letra, não pode digitar símbolo. Então para fazer isso eu vou falar o seguinte, olha, if, até posso fazer isso fora do if aqui, olha, if key ASCII, que é o código da tecla que a pessoa pressionou, ou do símbolo que a pessoa está escrevendo, for menor do que 48, que representa o 0, or key ASCII for maior do que 57, que representa o 9, então não está entre 0 e 9, quer dizer que não é um número. Then, key ASCII igual a 0. Exit sub. Beleza? And if. Beleza. O que ele vai fazer com isso daqui que a gente acabou de estruturar, galera? Simples. Desse jeito, ele vai impedir que a pessoa digite qualquer coisa que não seja número. Tá? Então, quando chegar aqui embaixo, você só precisa se preocupar com os números. Então, isso vai facilitar a sua vida. Tá? 48, como eu disse, é o número 0. Aí tem o 49, que é o 1, o 50 é o 2, o 53 é o 13 e assim por diante. Tá? Então, no primeiro dígito, o que a pessoa pode digitar? 0, porque tem o dia 9, que vai ser representado por 09, ok? Vai ter o dia... vai poder digitar 1, porque tem até o dia 19. Vai poder fazer o 2, que tem até o dia 29. Vai poder fazer 3, porque tem até o dia 31, certo? Então, qualquer coisa maior do que 3 não pode. Então, se o 0 é 48, 49 no 1, 50 no 2, 51 para o dígito 3. Então, if key ASCII for maior do que 51, né, then key ASCII é igual a 0. Ou seja, o que eu estou falando para ele? Que nessa posição só pode digitar 0, 1, 2 ou 3. Simples assim, tá? Depois vou para o próximo dígito. Então, eu estou nesse dígito aqui, olha. Ok? Nesse dígito a regra é um pouquinho diferente. Então, case is igual a 1. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu tenho que prestar atenção no dígito anterior. Por quê? Se o primeiro dígito foi 3, então só pode ser 0 e 1. Se o primeiro dígito foi qualquer outro número, 0, 1 ou 2, então esse dígito pode ser qualquer número entre 1 e 9, entre 0 e 9. Então, o que eu vou fazer aqui? If ponto value é igual a 3, e coloca dentro de aspas, porque eu estou falando de uma text box, então ele vai estar um texto, tá? The end, né? E ao mesmo tempo, key ASCII, tá? Ele é maior, né? Então se for 3, e aí é o 48, 49, que é o 1, né? Então 49, then key ASCII é igual a 0. Ou seja, se a pessoa tem o 3 no primeiro dígito e está tentando 32 ou mais, não vai deixar, tá? Case is 2, tá? Então, is igual a 2, né? O que eu vou fazer agora? Agora, a pessoa já tem esses 2 dígitos, o próximo seria a barra, mas a pessoa não está querendo digitar a barra, a pessoa está querendo digitar o mês, né? O que vale nesse mês aqui? O mês vale 0, vale 1, tá? Então, não pode ser nada diferente. Então, if key ASCII for maior do que 49, then key ASCII igual a 0. Caso contrário, else, aí eu tenho que colocar a barra. Ponto value é igual a ponto value e comercial barra. Então assim, eu vou colocar a barra para a pessoa, visto que aqui em cima eu desliguei a barra, ok? Então a pessoa não consegue digitar a barra. Vai ser o próprio VBA que vai digitar para ela, tá bom? Aí depois, case is igual a 3. No case igual a 3, o que vale? A mesma regra. Então, é exatamente a mesma regra. Qual que é a única diferença? Né? No case igual a 3, não precisa fazer a barra. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. If key ASCII é maior que 49, then key ASCII é igual a 0. Simples assim. Tá? E aí, o case is igual a 4. Né? Ou seja, a pessoa já digitou esse dígito. Eu estou no segundo dígito do mês. Agora, eu tenho que descobrir o seguinte. Se o primeiro dígito do mês foi 0, então o segundo pode ir até 9, que seria setembro, 09, certo? Agora, se o primeiro dígito foi 1, então ele pode ser 10, que seria outubro, 11, que seria novembro, ou 12, que seria dezembro. Não pode ser 13. Então, essa é a verificação que eu tenho que fazer. Para isso, eu vou dizer if write, para pegar o último dígito, né? If you write, o último dígito que foi pressionado. E aí eu vou pegar aqui do ponto value, pegar o último, né? Então, por isso, do 1 ali, for igual a 1, tá? Então, se esse dígito for igual a 1, então, e ao mesmo tempo, o key ASCII
for maior, né, então ele pode ir até 12, né, 12 é o 50, for maior do que 50, then, e aí o que eu faço é o seguinte, que ASCII, posso até fazer junto, tá? Que ASCII é igual a 0, tá? Então que ASCII é igual a 0, e por último, a última condição é para colocar a última barra, tá? Então case is igual a 5, ponto velho é igual a ponto velho e comercial a barra, tá? São simples assim, isso aqui vai escrever datas pra gente, formato bem legal já, tá? Então fica bacana, beleza. Outra coisa que eu quero fazer é apagar a data, às vezes é chato. Então eu vou fazer o seguinte, quando a pessoa clicar aqui, olha, eu vou fazer uma outra condição. O key down, tá? Eu vou colocar ele também, e aí eu vou fazer isso aqui, ó, if keycode. Então o keycode é o código do dígito, né, da tecla que eu estou fazendo. Então, for igual a 46, que é o delete, tá? O botão delete no teclado 46 é o delete, then, ponto velho, mi.tb, início férias, ponto velho é igual a empty. Simples assim, tá? Então, isso daqui fica bem legal, tá? A gente vai melhorando isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai melhorar isso aqui, você vai ver que vai ficar legal. Mas, só de fazer essa estrutura, ele já vai fazer um caminho bem interessante pra gente poder construir essa camada, tá? Então, com isso, se eu rodar ele desse jeito, então F5, vou rodar aqui, olha, vou lá na caixinha, então essa caixinha foi que eu mexi, ó, já fica legal, ó, já tem o preenchimento, não consegue digitar texto, ó, esqueci de alguma coisa aqui, deixa eu ver, por isso é legal, esqueci do end select, aqui que eu fiz select case, esqueci do end select, aqui ó, end select, tá? Isso acontece, galera, acontece, não se preocupa, se você é novato, tá acontecendo, acontece isso, não se assusta, faz parte, olha aí, eu faço o VBA o tempo todo e ainda assim eu esqueço de vez em quando, faz parte, principalmente aqui falando com vocês ao mesmo tempo, então a gente acaba esquecendo mesmo, não tem problema. Sempre testa pequenas partes do seu código, isso vai fazer com que você evite bugs. Por quê? Se você fizer um pedação de código e for testar tudo de uma vez, tem grande chance que você depois não consiga corrigir os códigos, os bugs que vão aparecer, ou que você deixe passar bug, tá? Então, fez um pedacinho, testa. Fez um pedaço, testa. Fez um pedaço, testa. Isso vai garantir que você não tenha muita dificuldade para corrigir esses bugzinhos, tudo bem? Bom, vou rodar agora de novo, então agora ele vai voltar a funcionar perfeitamente, beleza. Aí o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte, então texto não funciona. Dias funciona, mas tem aquela regra de número, tá? Então já está funcionando aqui tudo certinho, a pessoa só consegue digitar ali certo. Só que olha que problemão, ó, a pessoa pode digitar quantos dígitos ela quiser, isso não é legal. Apertei o delete, limpou, então também funcionou essa função. Ótimo. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, percebe que quando eu entro aqui ele fica vazio, né? Para ficar mais legal, mais intuitiva para a pessoa, e já que a gente fez o caso do delete, além da gente reduzir o número de caracteres que podem ser preenchidos nessa caixa, eu vou fazer o seguinte, quando a pessoa entrar, ao invés dele colocar vazio, eu vou pedir para ele colocar a data de hoje, tá? Então isso vai ser legal. Então como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o primeiro problema, tá, o mais fácil, selecionei a primeira caixinha, selecionei a segunda caixinha, vou vir aqui no F4, aí eu vou vir aqui, olha, em categorizado, para ficar mais fácil de achar, comportamento max length, tá, comportamento max length, você vai colocar o número 10, porque 10 é o número de caracteres da data, tá, a data tem 10 caracteres, tudo bem? Naquele formato que a gente está utilizando, 2 dígitos por dia, uma barra, 2 dígitos para o mês, a segunda barra são 6 caracteres mais 4 dígitos para o ano, tá? Então totalizando 10, tudo bem? Fez isso aqui, ele já não consegue mais colocar mais do que 10 dígitos ali dentro, beleza? Ótimo. Beleza, fez isso aqui, já vai ficar mais bacana. Agora, dentro dessa caixinha aqui, eu vou lá no evento enter, vamos melhorar o evento enter, tá? Então no evento enter, eu não pedi para ele colocar empty, agora eu vou mudar isso, vou colocar aqui, olha, format, date, e aqui eu vou colocar o formato que eu quero, que é dd/mm/4y, tá? Fez isso daqui, olha, quando a pessoa clicar agora, ao invés de colocar vazio, ele vai colocar a data de hoje. Vou salvar, rodar pra gente ver. Então veio aqui, cliquei, olha lá, dia 8 de janeiro de 2025, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, tudo bem? Então fica legal, a pessoa chegou aqui, mas não quero, então se ela apertar delete, vai limpar, então assim vai ficar bem bacana para a pessoa poder interagir com essa estrutura, tudo bem? Ótimo. O que a gente vai fazer agora aqui, galera? Eu vou fazer uma outra situação, né, que é o seguinte, eu quero, né, que ele, quando aperta o ponto e ponto e vírgula, ele preencha de volta a data de hoje, tá? Como que eu faço isso, galera? Pensa o seguinte, o contra ponto e vírgula, por que dele? Porque lá no Excel existe esse atalho, contra ponto e vírgula, ele coloca a data de hoje do seu computador. Então eu quero que ele faça a mesma coisa, porque é legal às vezes você deixar ali o atalho para a pessoa, tá? Como você coloca um atalho de teclado para a caixa de texto?
vai fazer assim, ó. Vai usar também o key code, tá? Então eu vou vir aqui, vou melhorar isso daqui, vou colocar um key code, já tem, né, na verdade, o key code aqui que eu usei. E aí eu fiz o if do 46, certo? Agora eu vou fazer outro if, olha. If key code for igual, e aqui a gente vai precisar descobrir agora qual é o key code e qual é o shift, tá? Então eu vou até comentar isso aqui, vou mostrar isso aqui detalhado para vocês, tá? Ó, shift, ele também é uma variável, assim como o key code, ó, tá vendo? Então, o que é esse shift? O shift são as variações que você tem, que é justamente a tecla code, ou melhor, Ctrl, o Alt, o Shift, tá? Então, quando você aperta uma tecla dessa em conjunto, você está acionando o Shift, tá? E aí, depois, a gente tem o key code, que vai pegar justamente o código da tecla que a gente está utilizando, beleza? Como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, message box, e aqui eu vou colocar key code, vou colocar aqui, ó, e-comercial, fazer assim, e-comercial, shift, tá? Então o que eu falei para ele? Falei, mostra para mim na tela qual foi o key code, coloca um tracinho, um hífen, né, e coloca qual foi o shift. Assim vai ficar mais fácil de você perceber o que a pessoa apertou de verdade, entendeu? Então eu vou rodar isso daqui, olha, rodei, vou lá na caixinha. Quando você não sabe alguma coisa, galera, faz isso facilita, ó. Ctrl, olha, quando eu apertei, ó, Ctrl, ele apareceu para mim 17, o key code do Ctrl, e o Shift é 2. Então o Shift do Ctrl é 2, beleza? Aí depois, se eu fizer aqui, olha, e apertar lá o ponto e vírgula, ele vai aparecer que o key code do ponto e vírgula é o 191, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Eu tenho que verificar justamente essa situação, onde o key code é 191 e ao mesmo tempo o Shift é igual a 2, tá? Então isso é um Ctrl ponto e vírgula para o VBA, tá? Então, vamos fazer isso aqui acontecer. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar aqui a minha caixinha lá no evento Enter, né? No evento KeyCode, desculpa. Então, aqui eu vou fazer aquela regrinha. Tá? Então, KeyCode é igual a 191, que a gente acabou de ver, e ao mesmo tempo, o Shift é igual a 2. Tá? Então, then, se isso daqui acontecer, eu quero fazer alguma coisa. Isso aqui eu posso tirar daqui. Então, toda vez que a pessoa fizer isso, eu quero que o mi.tb início ponto tb início férias ponto value seja igual ao format de date, vírgula, dd barra mm barra 4y. Exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer lá no Enter, tá? Então toda vez que agora que a pessoa fizer isso, ele vai preencher. Vamos ver se funciona. Então salvei, rodei, vou lá para a caixinha, tá? Então ele vai colocar aqui, delete, saiu, Ctrl ponto e vírgula, preencheu de volta. Então fica legal, tá? Outro caso que eu quero fazer agora, ó. Imagina, às vezes, né, a pessoa está digitando lá, sei lá, dia 15 de janeiro, e a pessoa dá o tab. Quando a pessoa faz isso e dá esse tab aqui, eu quero que ele preencha o ano. Então, se ele fizer isso daqui, eu quero que preencha o ano. Porque é o que o Excel faz, então vai ficar interativo para a pessoa. Como que eu faço isso? Eu vim aqui no evento exit, tá? Então vamos lá no evento exit novamente, tá? Então eu vou melhorar um pouquinho mais isso aqui. No evento exit, galera, eu vou fazer o seguinte. Então ele já está verificando aqui algumas condições, né? Então eu já sei que não está vazio, eu já sei que não é o texto padrão. Aí eu vou fazer uma outra verificação, ó. If ponto max text length. Se o text length for igual a 5, ou seja, 2 dígitos por dia, 1 dígito para barra e 2 dígitos por mês, then ponto value é igual ao próprio ponto value, o que já está escrito, e comercial, coloca a barrinha do ano, e comercial year, date, o ano de hoje. Tá? Então isso aqui vai fazer com que ele complete essa informação antes de fazer a verificação se aquela data existe ou não. Então agora a pessoa pode digitar com um campo a menos e vai funcionar perfeitamente. Tá? Então vamos rodar desse jeito, F5, veio para cá, vou vir aqui, olha, colocou, delete, vou colocar aqui dia 15 de janeiro, tab, ele colocou 2025. Então, já fica bem bacana, tá? O que está faltando aqui? Dar o zoom aqui nessa carinha quando a gente passa o mouse. Então, vamos criar um mouse move para ele também, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui um mouse move. É bastante coisinha que a gente tem para fazer, tá, galera? Então, ó, mouse move. E aí aqui a gente vai falar o seguinte, né? Só para você relembrar, quando eu estou fazendo aqui mouse move, eu estou criando um tamanho diferente, olha, que é o size 10 e o bound true, tá? Então é isso que eu estou usando aqui em todos, é o que eu vou usar aqui também. Então o if mi.tb início, tb início férias, e aí eu vou fazer um end if, ok? Fez isso, aí eu vou vir aqui e vou colocar ponto font, né? Então eu posso colocar aqui já ponto font. Aqui sim, ponto size,
opa, ponto size vai ser igual a 10 e o ponto bound vai ser igual a true, tá? Então toda vez que passar o mouse agora vai mudar ali a fonte. Beleza. Configuramos a primeira caixinha de data. Agora a gente vai fazer a segunda caixinha de data, que é a do final, tá? Então para isso eu vou pegar aqui, para facilitar a minha vida, eu vou vir aqui, olha, no TB início férias, enter, que é o primeiro evento dele, ou melhor, no change, né, que é o primeiro evento dele, e vou começar a copiar. Peguei o enter, peguei aqui o exit, peguei o key down, peguei o key press, e peguei o mouse move. Peguei todos os eventos aqui que a gente fez, são vários, olha quanto código a gente fez só hoje, né? Então todos esses códigos eu vou dar um Ctrl C. Dei o Ctrl C aqui, aí você vai vir aqui em cima, vai procurar o fim férias, tá? Fim férias, vai deixar ele ali e vai colar aqui embaixo, ó. Aí você vai selecionar isso aqui de novo, tá? Então vai selecionar isso aqui de novo, todos que você acabou de colar, tá? Então selecionei todos, tá? Aí você vai fazer o seguinte, Ctrl L, para você não ter que escrever o código de novo isso aqui, tá? Primeira coisa que você tem que tocar no texto selecionado, marca essa caixinha, no texto selecionado, substituir. Aí você vai procurar onde está escrito TB underline início underline férias, você vai trocar por TB underline fim underline férias. Então assim ele vai tocar o nome do controle. Substitui tudo para mim. Tocou 14 vezes. Ótimo, maravilhoso. Agora eu tenho que tocar o quê? O TP, né? Então, onde está escrito TP início, vai trocar para TP fim. Então toda vez que isso aqui acontecer, eu vou tocar também. Tocou. Onde mais eu tenho que tocar? No LB início férias. Então vamos lá. LB início férias vai virar LB fim férias, tá? Então substituiu, tocou mais duas vezes. Tá pronto o código da outra caixinha já. Então olha como a gente ganha tempo, tá, galera? Então assim, a gente não precisa ficar reprogramando toda vez. Lembrando que eu estou fazendo algumas coisas aqui repetitivas mesmo, para você treinar, para você realmente fazer, para você realmente aprender o que você está fazendo aqui, tá bom? E uma dica, né, mais uma dica aqui para vocês é o seguinte. Eu fiz recentemente uma outra playlist que eu chamei de código mágico aqui do Excel, tá? Do VBA. E essa playlist é uma questão assim, bem diferenciada que eu só libero lá na mentoria, tá? Ele faz parte já da mentoria. É um conteúdo muito mais avançado, é um conteúdo para quem quer fazer projetos muito mais interessantes. E eu liberei isso daqui grátis e completo aqui para vocês, tá? Então são 4 ou 5 aulas lá nessa playlist, tá? Dá uma olhadinha, vale a pena de verdade. E lá você vai aprender a usar o módulo de classe para você não precisar ficar reprogramando todas as caixinhas. Olha o tempo desse projeto aqui que a gente está usando para ficar programando caixinha e fazer ela funcionar certo. Lá eu vou ensinar você a programar isso uma vez e você poder usar isso para todos os seus projetos. Então você vai programar, não é uma vez no projeto, é uma vez na vida. E depois você só melhora aquele código. Você vai criar uma biblioteca para você e você vai melhorando essa biblioteca. Todos esses comportamentos, comportamento de data, comportamento de dinheiro, comportamento de percentual, comportamento de caixa que faz inclusão sozinha, comportamento de lista, comportamento de botão, tudo que você quiser, tudo que você vê aqui a gente fazendo, tudo que você vê em qualquer lugar, dá para você colocar nessa biblioteca e criar o seu padrão de código. E aí o seu padrão de código vai ser usado para todo mundo, tá? Para todos os projetos. E isso é super bacana, isso é super interessante. É o que eu uso nos meus projetos de verdade, na prática, porque faz você economizar muito tempo e valorizar mais a sua mão de obra. Faz sentido? Porque um projeto bonito, interessante como esse, você consegue vender muito bem. Eu vivo falando, você consegue vender aí na faixa de 150, às vezes R$250 por hora, dependendo do tipo de solução que você está apresentando para aquela empresa, tá? Para aquele cliente. E o que vai acontecer? Se você cotou ali um projeto grande como esse, o cliente entende que esse projeto é grande, ele sabe que vai levar um determinado tempo, até porque ele também está cotando com a sua concorrência, entendeu? Olha o que eu estou falando. Ele também está cotando com a sua concorrência e por conta disso, a sua concorrência talvez não vai ter, na grande maioria das vezes, não vai ter uma biblioteca mágica, digamos assim, para fazer o código para ele, para programar para ele. Então o que vai acontecer? Ele vai passar um tempo de, sei lá, 40 horas para fazer o projeto e você vai precisar de 15, porque você não vai gastar todo esse tempo. E às vezes o seu projeto vai ficar até melhor do que o dele, né? E o que você vai fazer? Você pode cotar o seu projeto com 30 horas, por exemplo, entendeu? E ainda vai estar competitivo. Então você vai cobrar mais barato no projeto cheio, só que por hora você vai conseguir cobrar muito mais caro, porque você consegue trabalhar com mais velocidade. Isso faz muita diferença, tá bom? Então essa é uma dica que de verdade está lá na mentoria, faz parte lá do XDev. Para quem quiser entrar no XDev, vem aqui no nosso site, entre em contato com a gente, tem muita coisa super legal lá
que faz você conseguir ganhar mais dinheiro com seus projetos. Lembrando, XDev não é para quem quer aprender a usar Excel porque gosta de Excel. Não é para quem quer usar Excel para trabalhar na CLT. Não. XDev é para quem quer faturar dinheiro com Excel. Tudo bem? XDev é feito para quem quer ganhar dinheiro com Excel. Lá é isso que eu vou te ensinar. Beleza? Ótimo. Então, chegou aqui, galera. O que a gente vai fazer agora? Tá? Então, essa estrutura tá bem bacana. Vou dar um Ctrl B, vou salvar isso daqui, vou rodar e vamos testar para ver se ficou tudo certinho. Tá? Então, eu vim aqui. Então, essa eu já sabia que estava funcionando. Olha aí, ó, a outra também já funcionou. Tá? E aí, depois, o que eu posso fazer? Né? Se você quiser, você pode, inclusive, criar estratégias diferentes. Por exemplo, isso aqui não é férias, normalmente, né? Então, na grande maioria das vezes. E férias, por exemplo, pode ser 30 dias. Então, o que você vai fazer? Você poderia... Ao invés de colocar aqui a data de hoje no fim, você poderia colocar a data que está aqui no início mais 30. Daria certo também, entendeu? Mas eu vou deixar aqui desse jeito, tá? Vou limpar aqui e aí você vai fazer aqui o preenchimento do jeito que você precisar, do jeito que você tiver de necessidade do seu trabalho. Tudo bem? Fez aqui, ele vai preencher bonitinho. Fez aqui, ele vai preencher bonitinho lá para você também. Percebeu que está aparecendo ali uma linhazinha embaixo, tá? Isso aqui é porque ele está um pouquinho maior do que cabe na caixa de texto. Então isso aqui eu vou ajustar agora, tá? Então eu vou vir aqui para não ficar feio daquele jeito, tá? Vou vir aqui na caixinha de texto, ó, posso selecionar até as duas aqui de uma vez e vou arrastar aqui um pouquinho ela para baixo, tá? Deixa eu só ajustar ela bonitinho, que ela é um pouquinho chatinha aqui de ajustar quando a gente fala de tamanho. Tem um truque que você pode usar para melhorar, mas eu não gosto muito de usar, que é você tirar o vínculo dele da linha de grade, tá? E aí ele fica melhor nesse sentido. Mas aqui ele já deve funcionar aqui pra gente, tá? Outra coisa que você pode fazer talvez é vir aqui na altura 18 ali e trazer a altura para cá. Você vai ver que ele está um pouquinho menor, tá? Altura 15. Então eu vou vir aqui e vou colocar a altura 18. Pronto, agora já vai ficar maiorzinho e aí você vai ajustar ele aqui de posição, tá? Beleza. Então assim ele já vai ajustar e não vai ficar mais aquele efeito. Vamos conferir. F5, rodei, vim para cá. Então tá aqui, olha. Agora já não fica mais aquela linhazinha lá embaixo, tá vendo? Então ele fica padronizado ali pra gente, tá bom? Então já fica bem mais agradável aqui pra gente poder trabalhar. Beleza, galera? Digitei qualquer coisa que não tem problema. Fechou, testamos todas essas estratégias. Galera, próxima aula, o que a gente vai fazer aqui? Né? Próxima aula a gente vai fazer preenchimento das nossas caixas de combinação, que tem que ter as opções ali. E também vamos fazer todas essas mecânicas para essa caixa de combinação, tá? E depois a gente vai fazer aqui a mecânica para ele voltar, tirar aqui esse negrito das caixinhas que não está saindo ainda, tudo bem? Galera, eu espero muito que vocês estejam gostando desse projeto. Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando. Isso, além de ajudar a gente a crescer, me ajuda também a entender o que vocês estão achando aqui do nosso trabalho. Beleza, galera? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.